Imagine uma porta blindada entre você e a sua intuição. Não uma porta frágil que se abre com lágrimas, mas uma comporta revestida de silêncio e ruído, com trancas que você aprendeu a aceitar como realidade. Você já passou noites orando, buscando sinais, pedindo confirmação, e a resposta demorou. Veio de forma tênue, ou simplesmente não veio. Essa frustração não é culpa sua. É sinal de que algo sistemático bloqueou a antena que conecta sua centelha ao centro. Hoje vamos entender esse bloqueio e praticar um protocolo direto para retomar sua sintonia. Se essa mensagem está falando com você, fica comigo até o final. E antes de seguir, comente: eu ativo minha intuição. Esse será seu primeiro ato de comando. Por trás dessa porta blindada há uma arquitetura simbólica. Condicionamentos, padrões de medo, ruído mental e estruturas de amnésia que, numa leitura gnóstica, podemos chamar de arcontes ou demiurgo. Essas palavras soam estranhas para quem vem do cristianismo tradicional. São interpretações alternativas, leituras simbólicas sobre forças que mantêm a humanidade desconectada de sua origem. Use essa linguagem como mapa, não como dogma. Para nós, a imagem essencial é simples. Existe uma cadeia que reduz sua antena interna à estática. A pineal, aqui, funciona como símbolo, a antena do seu espírito, o receptor da intuição. Quando falamos em flor, neste contexto, trate isso como metáfora do acúmulo moderno. Hábitos, informações tóxicas, ansiedade contínua que calcificam a escuta interior. Não é conselho médico. É convite para uma limpeza simbólica e energética que favorece a escuta. Milagres, vistos por este ângulo, não são quebra absoluta das leis da natureza. Eles são restaurações de um padrão original. Pense em Lázaro. No relato bíblico, Jesus chama-o de volta. Do ponto de vista simbólico, aquilo foi um restabelecer de sinal, um recolocar no eixo. Estou dizendo aqui uma leitura interpretativa, uma hermenêutica alternativa, não uma substituição da narrativa sagrada, mas uma lente para entendermos o que significa reconectar alguém ao fluxo vital. Se Jesus operou assim, sua autoridade se expressa na ação de restabelecer ordenamento, e é isso que queremos aprender a reproduzir. Não implorar, mas declarar e alinhar. Há 3 chaves que sustentam essa operação: reconhecimento, autoridade e comando. Reconhecimento é lembrar quem você é, não como ideal aspiracional, mas como condição ontológica, uma centelha que vibra. Autoridade é assumir a soberania interior, não implorar para que algo mude, declarar que você retoma o controle sobre seu campo. Comando é a palavra que colapsa o padrão adverso, uma instrução clara e curta, que altera a dinâmica. Essas 3 chaves não são teorias, são alavancas práticas. Vamos agora destrinchar cada uma e, em seguida, executar um protocolo. Reconhecimento começa como sensação, um aquecimento no centro do peito, uma leve expansão na nuca, a sensação de lembrei-me, que por vezes surge em silêncio. Para cultivá-lo, pare de buscar fora por um instante. Desligue a expectativa. Sinta o próprio corpo como um templo de presença. A palavra-chave aqui é lembrar. Lembre-se da sua memória espiritual, não com discursos, mas com presença. Se você sente vertigem diante dessa ideia, saiba que isso é normal. A memória desperta pode trazer medo old pattern, porque parte do ego resiste a perder controle. Autoridade exige postura interior. Não falo de arrogância, falo de responsabilidade. O modelo que a maioria recebeu é o da súplica. Ajoelhar-se, pedir, esperar permissão. A chamada operativa que ensinamos aqui é diferente. É você dizendo ao que quer dominar o seu campo que a sua prioridade mudou. Na Bíblia, Jesus demonstra a autoridade de forma distinta. Ele fala e o efeito acontece. É isso que queremos aprender. Falar de modo direto, curto, sem sermões nem justificativas. Postura, respiração, alinhamento do corpo. Tudo comunica autoridade.
Comando é a parte técnica da operação. Um comando é uma ordem curta, precisa e livre de emoção desesperada. Ele é acompanhado por presença e por soltura imediata após a declaração. Se você grita um pedido de socorro, energia de necessidade permeia a palavra. Se você declara com soberania e solta, cria um campo diferente. A diferença parece sutil, mas é essencial. Agora, ancoramos isso num protocolo prático, uma sequência que você pode praticar agora, ainda sentado ou de pé, em qualquer lugar. Seremos diretos. Desconectar, deslocar, ressonar, declarar, soltar. Cada passo tem instruções claras. Lembre-se, estas são práticas espirituais, energéticas. Não prometem efeitos físicos garantidos. Se houver condições de saúde, cuide-se de forma responsável. Comece pelo desconectar. Não lute com os pensamentos. Quando surgir uma nuvem mental, não a siga. Observe, e então direcione a atenção para trás dos olhos. Não force. Apenas desvie a atenção do conteúdo para o espaço onde os pensamentos aparecem. Respire de forma consciente. Inspire contando 2. Expire contando 4. Faça isso por 30 a 60 segundos. Se o pensamento vier insistente, agradeça mentalmente e deixe-o passar. Desconectar é criar espaço. Agora o deslocamento. Imagine um elevador que desce pela sua coluna. Não literalmente, mas como imagem sensorial. Sinta a atenção mover-se da cabeça para o centro do peito. Coloque a mão no peito se isso ajudar. Respire e, a cada expiração, sinta a atenção descer mais um pouco até repousar num ponto de densidade tranquila ao centro do externo. Esse local funciona como um gerador. Quando estabilizado, começa a emitir uma frequência mais sutil. Permita que a respiração acalme a mente durante esse movimento. Se surgir resistência, não force. Apenas observe e continue descendo com suavidade. Chegamos à ressonância. Aqui, o objetivo é sintonizar uma sensação, não pensar um conceito. Visualize uma luz dourada ou uma vibração calma no centro do peito. Não precise ver nada perfeito. Busque sentir uma assinatura interna, um pequeno calor, uma expansão, uma quietude. Em vez de imaginar músculos, perceba a qualidade do espaço. Mais amplo, mais silencioso. Mantenha a respiração lenta. Se a mente disser, isso não funciona, reconheça e volte a atenção para a sensação. Ressonância é contato, não confirmação imediata. A etapa de declaração é curta e precisa. Fale em voz clara, sem dramatizar. Você pode usar uma frase curta de autoridade, por exemplo. Mônada, reconheço-te, eu retorno ao meu sinal. Pelo meu nome interior, restauro a minha antena. Lembre-se que essa é uma oração, invocação em segunda pessoa para a fonte. Se a palavra mônada ressoa com você, use-a. Se não, substitua por fonte ou pai, conforme sua tradição. Importante. Mantenha a frase curta, afirmativa e direta. Evite longos pedidos. Diga com convicção e libere. Imediatamente após a declaração, solte. Isso é essencial. Pare de segurar expectativa. Soltar é abandonar o resultado, permitindo que o processo se desenrole. Inspire e expire 2 vezes com atenção leve ao peito e então retorne às atividades. A prática exige desapego. O comando não precisa de sua vigilância constante. Confiança sem tensão é a assinatura que amplifica o efeito. Antes de conduzir um exercício guiado curto neste exato momento, quero oferecer uma orientação de segurança. Se estiver dirigindo, operando máquinas ou responsável por alguém, não realize o exercício até estar em local seguro. Se você tem histórico de trauma profundo, panic attacks ou condições psiquiátricas, pratique com cuidado e, se necessário, com apoio profissional. Não substitua acompanhamento médico. Agora, um exercício pragmático guiado. Faça com calma, usando as orientações acima. Feche os olhos ou mantenha um foco suave. Respire 2 vezes longamente.
Desconecte-se. Ao expirar, deixe os pensamentos passarem como nuvens. Desloque. Leve sua atenção para o peito, sentindo a respiração ali. Ressonância. Busque a sensação de um centro tranquilo. Imagina uma luz discreta. Declaração. Em voz baixa, clara e firme, diga: Mônada. Eu te reconheço. Restauro a minha antena interna. Eu retorno ao meu sinal. Solte. Solte todo o resultado. Permita que o espaço que você criou atue sem sua ansiedade. Observe. Agora eu vou propor uma versão curta de oração. Invocação para uso sempre que sentir necessidade. Ela é deliberada, direta e feita em segunda pessoa. Use-a como comando ritual quando fizer a prática. Mônada, aqui estou. Reconheço minha centelha. Retorno ao meu sinal. Ordeno a ordem do meu campo. Pelo meu centro, restauro a antena da intuição. Assim é. Essa invocação deve durar entre 15 e 45 segundos ao ser pronunciada com presença. Depois de pronunciar, lembre-se de soltar imediatamente. Não repita como um mantra repetitivo. Use-a como declaração pontual. Ao sair do exercício, fique atento aos sinais iniciais de latência. Há 3 que costumam se manifestar: colapso, eco e neutralidade. Colapso é a sensação de limpeza que pode vir como desconforto. Emoções antigas, memórias ou dores corporais podem surgir para se reorganizar. Isso é um processo de desalinhamento do velho. Observe sem entrar na história. Eco são sincronicidades, repetições de sinais e pequenos alinhamentos no cotidiano que apontam para a ressonância. Um reencontro com informações, encontros inusitados, sonhos simbólicos. Neutralidade é a serenidade que se instala quando a necessidade se cala. Há menos urgência, mais aceitação. Nenhum desses sinais é garantia, são possibilidades. Observe, registre, sem transformar em expectativa fixa. A matriz reage. Lembre-se disso. Toda vez que algo reivindica autonomia, o campo ao redor tende a testar a nova configuração. Você pode enfrentar dúvidas internas, vontade de voltar ao velho padrão, críticas externas de quem não compreende. Não confunda resistência com fracasso. A resistência é parte do processo de recalibração. Mantenha-se neutro e voltado à prática. Desconectar, deslocar, ressonar, declarar, soltar. Repita quando sentir necessidade, não por compulsão. Quando falamos da pineal como antena e do flúor como metáfora do entupimento, também falamos das consequências sociais e psicológicas do despertar. Pessoas que retomam a sensibilidade podem enfrentar isolamento, ceticismo ou ser chamadas de esotéricas mesmo dentro de sua comunidade religiosa. Isso pode abalar relacionamentos. Prepare-se para navegar essas águas com graça. Explique, estabeleça limites e busque pessoas que entendam sua busca. A comunidade é um pilar importante. Nós precisamos de redes de apoio que validem a experiência sem idolatrá-la. Agora, algumas práticas de higiene espiritual que ajudam a favorecer a ressonância da antena, lembre-se, são apoio energético, não prescrições médicas. Redução de ruído digital. Reserve períodos sem telas, principalmente antes de dormir. Jejum informacional. Por um dia ou algumas horas, evite consumir conteúdo que inflame a mente. Rotina de presença. Estabeleça pequenas cerimônias diárias que sinalizem ao seu corpo que o campo mudou. Uma respiração consciente ao acordar. Um momento de silêncio ao meio-dia, ao deitar. Contato com a natureza. Passe tempo sem agenda em ambientes naturais. A natureza ajuda a recalibrar o ritmo. Sono regular, hidratação adequada e movimento corporal leve também sustentam a prática. Se você considerar intervenções físicas específicas para a pineal, consulte profissionais competentes. Este conteúdo não substitui orientação médica. Há também resistências internas sutis. A necessidade de sempre ver para crer. O desejo de controle absoluto.
o medo de perder resultados que eram ganhos externos. Cultive neutralidade. Não persiga sinais nem tema a ausência temporária deles. Se a dúvida surgir logo após a declaração, pratique uma quebra de expectativa. Diga mentalmente libero e volte ao dia. A prática perde força quando se torna obsessão. Quero agora trazer um exemplo breve para ilustrar. Imagine Lázaro como símbolo. Na narrativa, Jesus chama e Lázaro sai. Essa pode ser lida como uma operação de restauração de sinal. Alguém que foi descolado do fluxo volta ao eixo por intervenção autoritativa. Reitero, isso é uma leitura hermenêutica, uma lente interpretativa que nos ajuda a modelar a ação. Use-a para entender que você também pode restaurar o sinal interno de outra pessoa com autoridade apropriada, sempre respeitando limites e ética. Não é sobre forçar. É sobre alinhar com a dignidade da pessoa. Ao praticar estes passos com responsabilidade, tendem a emergir pequenas mudanças, maior sensibilidade a intuições, sonhos mais vívidos, maior clareza nas decisões corriqueiras. Não espere milagres espetaculares como em filmes, espere ajustes finos que, acumulados, transformam padrões. Não ofereça isso como substituto para terapia, medicação, ou práticas de cuidado que você já segue. Integre, sem negar o cuidado profissional quando necessário. Finalizo com um convite. Transforme esse exercício em um teste. Experimente agora, e nos próximos 7 dias, repita quando tiver disponibilidade. Observe as sutilezas. Uma decisão que parecia difícil pode ficar mais clara. Uma palavra que você precisava ouvir pode chegar. Registre no seu celular 3 eventos que pareçam alinhados e, ao final da semana, reveja. Isso cria um histórico que ajuda a validar sua experiência sem dependência de expectativa. Se você sentiu o chamado, comente agora. Eu ativo minha intuição para ancorar sua intenção. Esse gesto simples é o primeiro ato de comando público. Se quiser continuar nesta jornada conosco, curta e inscreva-se. Estamos abrindo as linhas e traremos mais práticas e leituras. Lembre-se, a soberania espiritual não é busca por privilégios. É retorno à responsabilidade de viver com presença. Você não está sendo abandonado. Você está sendo convocado. Vá praticando, com gentileza e firmeza, e que a sua antena encontre novamente o sinal que sempre foi seu.